Olá, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à revisão de geografia, tá? Então, a avaliação que eu fiz para vocês está relacionada com o primeiro bimestre. Como a gente havia feito a primeira avaliação valendo 3 pontos, mas não havíamos feito recuperação, então essa que eu vou mandar para vocês vão pegar lá com a Sônia, já deve estar com vocês, né? Ela tem peso 10, tá bom? Então ela vale o valor integral, porque aí já recupera aquela primeira avaliação que a gente fez em sala, né, para ficar uma nota completa. Não tá difícil, tá bem tranquilo. Eu tentei organizar a avaliação de uma maneira que ficasse mais fácil para vocês encontrar as respostas das questões no livro. Então vocês vão ver que antes da primeira questão tem lá questões do capítulo 1, aí tem as questões do capítulo 1, questões do capítulo 2, aí tem as questões do capítulo 2, questões do capítulo 3 e questões do capítulo 4, tá? Eu vou fazer uma breve revisão com vocês, relacionando o tema lá do primeiro bimestre com o que está na avaliação, mas vocês podem consultar para fazer a avaliação e na quinta-feira, tá? A gente vai fazer lá não é bem uma live, né? Através do Google Meet, a gente vai fazer uma reunião e vocês podem perguntar, podem tirar dúvidas. Se quiserem deixar até para fazer a avaliação enquanto eu estiver fazendo essa reunião junto com vocês, podem deixar, porque daí a gente faz por lá. E aí vocês participam e perguntam e tiram dúvidas e a gente pode facilitar aí o entendimento. Mas eu acredito que pela revisão e com o livro vocês vão conseguir fazer bem tranquilo a avaliação. Até porque esse conteúdo do nono ano, com essa revisão da BNCC do livro, é praticamente o conteúdo que a gente estudou no oitavo ano, no ano anterior, né? Então, a gente está praticamente repetindo aí muita coisa daquilo que já foi falado. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um papel que de vez em quando eu vou consultar só para eu acompanhar aqui e não esquecer de falar nada, tá bom? Então, sobre a Europa, questões físicas da Europa. Nós sabemos que a Europa, ela não é um continente muito grande, né? Comparado com a América, comparado com a Ásia, mas que possui uma quantidade muito grande de países e que possui uma grande influência mundial em relação à economia. Mas nas questões físicas e climáticas, né, nós temos um clima um pouco diferenciado, né, se comparado aqui com o do Brasil. É um clima onde predominam as temperaturas um pouco mais baixas, mas, né, ocorrem períodos de calor, né, durante o verão. Uma das características que são muito interessantes da Europa, do clima europeu, está relacionado com os climas temperados. Os climas temperados, eles são bem parecidos têm condições bem parecidas com as condições climáticas que nós temos aqui no Paraná. Mas com uma diferença, que os invernos deles são bem mais rigorosos do que o nosso. Então lá eles têm a ocorrência de neve, né, tem algumas características aí que são um pouco mais extremas em relação ao frio do que o que nós temos aqui. Esse clima temperado, ele apresenta a variação das estações do ano. Então é possível notar. Então essas estações do ano, elas são percebidas, né, durante o passar do ano em locais onde tem o clima temperado. Então a gente tem lá alguns verões que são extremamente quentes e também invernos que são muito frios. Dentro da condição dos climas da Europa, nós temos alguns fatores que vão influenciar muito, tá? Primeiro deles, a maritimidade. Então a maritimidade ela influencia bastante, por quê? Porque a Europa ela é banhada pelo Oceano Atlântico, né, em toda a costa oeste. Então toda essa região aqui é banhada pelo oceano. Sem falar, né, na parte sul que nós temos o mar Mediterrâneo e que também vai influenciar na condição climática desses países que ficam mais próximos aqui no sul europeu e que possuem um clima, como o próprio nome já diz, mediterrâneo, por conta da influência desse mar.
Outro fator que vai influenciar é o relevo. Então, as grandes altitudes, as regiões que são mais elevadas, próximos aqui, ó, dos montes Urais, são regiões mais geladas, né, por conta dessas grandes altitudes. E também a latitude. Quanto mais distante da linha do Equador, quanto mais ao norte, mais distante da linha do Equador, consequentemente é mais frio, tá? Os tipos climáticos, então, que possuem grande variação na Europa, que vocês vão encontrar, né, isso lá na avaliação, são os climas temperados, ok? Falando sobre o relevo. Então, nós temos 3 tipos de relevo, né, no continente europeu. Nós temos os maciços antigos, as planícies e as cordilheiras recentes. Nas cordilheiras recentes, nós temos picos elevados. Tá? Nos maciços antigos, nós temos regiões de planalto em que nós temos um grande desgaste por conta da passagem do tempo e uma perda muito grande de material geológico, de solo, de rocha, para as regiões que são mais baixas. Essas regiões mais baixas, por consequência, né, da sua posição, acabam recebendo essa grande quantidade de sedimentos que vêm das regiões mais altas e formam grandes planícies. Essas planícies, elas normalmente são mais férteis para a utilização fugiu a palavra, do plantio, né? É mais utilizado para a agricultura, era isso que eu queria dizer. Elas são mais férteis para a agricultura. Por quê? Por receberem uma quantidade muito grande de sedimentos, de diferentes tipos de minerais, esses minerais, normalmente, eles enriquecem o solo, né, e os tornam muito mais férteis. Rios europeus. Os rios europeus, eles têm uma situação histórica, né, muito latente, principalmente dentro da questão dos vikings. Então, os vikings, eles eram grandes navegadores e eles utilizavam os rios, tanto os oceanos quanto os rios, né, para navegar e fazer, né, normalmente o que eles faziam era entrar dentro das cidades e saquear tudo que as pessoas tinham. Eles entravam em guerra, né, os vikings. Por isso que o norte da Europa é tão rico até hoje, né? Então toda aquela parte nórdica lá, eles são muito ricos, porque os vikings roubaram muita coisa dos europeus durante muito tempo, né, através das guerras. Então eles chegavam, saqueavam e utilizavam os oceanos e também os rios para fazer essa função de guerra. Mas os rios, eles também têm uma função comercial histórica. Então, os barcos, né, eles eram muito utilizados para função comercial. E hoje tem muitas cidades da Europa que são cortadas por grandes rios e que ainda se utilizam, né, desses rios para o transporte, já que não são rios, né, muito caudalosos, são rios mais tranquilos e são bons para a navegação. União Europeia. Então, a União Europeia nada mais é do que um bloco econômico, uma junção ali entre os países da Europa que queriam, né, nada mais do que consolidar a economia europeia perante o restante do mundo. Isso fez com que esses países se fortalecessem, né, auxilia muito no que diz respeito ao trabalho, né, então as pessoas elas conseguem sair de um local para o outro com menos burocracia, utilizam a mesma moeda, que é o euro, né, e isso torna esse grupo muito mais forte, porque eles agem, né, com taxas que favorecem aquele grupo e procuram negociar sempre dentro daquilo que é mais vantajoso para aquele grupo de países. Dentro da Europa, nós temos vários países que são considerados desenvolvidos, que são países mais ricos. Lá no livro de vocês tem uma coisa muito interessante que traz ali, que é a questão da xenofobia. A xenofobia nada mais é do que a aversão, né, a pessoas que sejam de outros países, de outras, né, não seria bem raças, né, mas que sejam de outros países. Então, essa palavra, xenofobia, ela vem sendo muito falada, né, principalmente porque a gente mora num país subdesenvolvido e a gente percebe que muita gente fala desse preconceito que existem em relação às pessoas que partem de países subdesenvolvidos para trabalhar nesses países desenvolvidos. E muito embora a mão de obra seja aceita e necessária nesses países, né, esses imigrantes eles ainda sofrem muito preconceito por conta disso. A Europa, em relação à religião,
né, apesar de existirem todas as religiões lá, como no resto do mundo, a religião predominante ainda até os dias de hoje é o cristianismo. Até porque o berço do cristianismo, né, a sede principal do cristianismo está em Roma, né, na Itália, no Vaticano. Então, eles, por estar concentrado ali, né, o cristianismo acabou se expandindo e sendo bem aceito naquela região. Então, até hoje, a grande maioria da população de lá é adepta ao cristianismo. Mas não é que não existam outras religiões, tá? É a que predomina somente. Demografia da Europa, ela é muito interessante, até porque a gente tem aí um problema bem sério, que é a diminuição no número de filhos na Europa. Então, hoje nós já temos um número de idosos que é maior do que o número de crianças na Europa. Então, vocês podem imaginar que daqui a algum tempo a população ativa, que é a população jovem que trabalha, adulta, ela também vai ser pequena. E nós teremos um número maior ainda de idosos, porque hoje a população ativa é maior do que o número de idosos. Essa população ativa vai se tornar idosa. E o número de bebês que é menor do que o número de idosos, e muito menor do que a população ativa, vai tomar o lugar de população ativa. E aí nós teríamos uma população ativa muito pequena e uma população de idosas muito grande, o que não sustenta, né, a questão social aí de um determinado local, de um espaço geográfico. Então, hoje a Europa já está recebendo muitos imigrantes e a tendência daqui a alguns anos é que receba ainda mais por conta desse problema demográfico que eles têm lá. Então, a pirâmide etária deles, se a gente fosse desenhar, ela ficaria fina embaixo, aumentaria, né, e depois daria uma fina reduzida, né, lá nos dias de hoje. O último conteúdo que nós temos lá no primeiro bimestre é a Rússia. Eu vou ter que ser breve com vocês aqui, né, embora tenha muita coisa para ser falada. A Rússia, ela pode ser vista como um urso destemido, né, dentro da história e da geografia. Por quê? Porque a Rússia, ela é enorme em extensão territorial, o maior país do mundo, mas em contrapartida, né, ela não se curva, né, à grande potência que é os Estados Unidos. Então eles têm possuem grandes reservas de gás natural, possuem grandes reservas de petróleo, grandes reservas de carvão, e atualmente, né, o gás natural da Rússia sustenta a Europa no período de frio. Então eles usam nos aquecedores o gás natural lá da Europa. A relação em que a Rússia possui com os Estados Unidos é uma relação amistosa, não é uma relação de guerra. Então, mesmo tendo um período de Guerra Fria aí, onde houve, né, uma grande diferença aí, né, de poderes entre os Estados Unidos e a Rússia, e uma grande tensão mundial em consequência da tensão entre esses dois grandes países, atualmente eles possuem uma relação amistosa. Possui os Montes Urais, que dividem a Rússia aí ao meio, no sentido leste-oeste. A parte oeste faz parte da Europa e a parte leste faz parte da Ásia. Então é dividido, é um país que ocupa 2 continentes. Também o principal rio, que é o rio Volga, né, da Rússia, um rio de grande extensão. E outra característica interessante também para vocês lembrarem sempre é a questão da Sibéria, que é uma região muito gelada com temperaturas muito baixas da Rússia. Ok, pessoal, eu tive que ser muito breve porque assim a aula não pode ser muito extensa para a gente postar lá. Mas eu falei de todos os conteúdos que estão lá na avaliação. Se vocês observarem a aula, a videoaula, vocês vão conseguir responder com o auxílio do livro também. E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente faz lá a reunião no Meet, na quinta-feira, e aí a gente já tira todas essas dúvidas junto com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, na próxima semana nos vemos, aí sim, com outro conteúdo relacionado ao conteúdo atual, e não do primeiro bimestre, tá bom? Esse aqui é só uma revisão. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus.